Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, é o terceiro domingo da Quaresma. E Quaresma, você já sabe, nós estamos no tempo da Quaresma. Quaresma é um tempo suficiente para que algo novo ou extraordinário se realize na nossa vida, na nossa família, na nossa comunidade. Por isso que o tempo da Quaresma é tempo de espera, de preparação. O tempo da Quaresma é um tempo assim de gestação do novo, né? De renovação, de reconciliação. Seja bem-vindo para mais um Café com Jesus na Web TV. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal com muito amor, com muito carinho. Nesse sentido que você está contribuindo também para evangelizar. E deixe o seu joinha. Todos os dias você deixa um joinha aí, porque o YouTube vai reconhecendo que é importante o conteúdo e que você também está assim fazendo parte desse processo de evangelização, tá bom? E compartilhe com mais pessoas. O evangelho de hoje é João capítulo 2, versículo 13 ao 25. E eu sou o Padre Gonzaga, né? Só para lembrar, eu sou Padre Gonzaga. E o Evangelho é João, capítulo 2, versículo 13 ao 25. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e no templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava de testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Olha aqui, vamos ver o ensinamento, vamos ver aqui que esta palavra ilumina para nós, nesse terceiro domingo da Quaresma. A gente vê aqui que esta palavra nos ensina que o verdadeiro templo do encontro com Deus é a pessoa de Jesus Cristo ressuscitado. E a pessoa dos irmãos e irmãs. Olha, o verdadeiro templo do encontro com Deus é cada um de nós, é o próprio Jesus Cristo. É esse encontro com Jesus, nós encontramos com Deus, que é nosso Pai. Então, Jesus Cristo, vindo para o templo do mundo, ele fez morada onde? No ser humano. Ele assumiu a nossa condição humana, tornando-se uma pessoa sem deixar de ser Deus. Sem deixar de ser Deus. Então, com isso, ele fez o quê? Ele transmitiu a todas as pessoas
a possibilidade de serem templos de Deus. Aí, ó, Jesus, assumindo a nossa condição humana, ele possibilitou que cada um de nós sejamos templo de quem? Templo de Deus. Templo de Deus. Por isso que tem um certo momento que Jesus fala assim, ó, todas as vezes que vocês fizerem isso a um dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Toda vez que você faz mal, né, para um irmão, você está fazendo mal para Jesus. Se você faz bem, você está fazendo o bem para Jesus, né, para Deus, porque nós somos irmãos, todos irmãos, nós somos templos de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Olha que bonito isso, hein? Aí, por isso que Jesus, nós vimos aqui no texto, que Jesus, ele pegou um chicote, né? E expulsou todos os vendedores do templo. Nossa Senhora, foi uma forma dura aqui, né? Ele falou assim, tirai daqui tudo isso e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes, uma casa de comércio. Olha aqui a gente já vê uma purificação aqui do quê? Da religião. Exatamente. Uma purificação das religiões aqui. Já é Jesus falando que não é para fazer da religião comércio. Toma cuidado. Não faça da religião um comércio, né, para buscar os seus próprios interesses, fazer a sua vontade, não fazer a vontade de Deus. É um grande risco da gente usar a religião como instrumento para nossos interesses, para fazer as nossas vontades. Tomar muito cuidado com isso. Então, nada de truques, nada de jogadas, né, fraudulentas, nada de favoritismo no uso dos bens da comunidade, né? Porque aí, né, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, mas fazendo a nossa vontade e usando ainda a religião. O outro ponto é quando Jesus fala assim, destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Aí, esse templo aqui, quem é? Ele está falando do próprio templo. O próprio João fala aqui no Evangelho. Jesus estava falando do templo do seu corpo. Tanto é que depois da ressurreição, os discípulos lembraram disso, né? Que Jesus, o templo que ele fala aqui, né? Destruir esse templo e o reconstruir em 3 dias, está falando do templo. Então, ou seja, vocês me matam, vocês me matar e eu vou ressuscitar. E Jesus já tinha falado várias vezes, né? Que ele ia ser perseguido, que ele ia morrer, mas que ele ia ressuscitar. E aqui ele fala para as autoridades aqui, judaicas, com firmeza. Então, ele estava falando do seu templo, né? Ele fala da inauguração de um novo templo, e do início de um novo culto, porque vai mudar isso, o novo templo. Então, o templo de pedra que nós temos hoje é muito importante? É importante para nós nos reunir, mas o templo mais importante é o templo do teu coração, é o templo do teu corpo, é o templo da tua consciência. Esse é o templo fundamental, né? É esse templo que Jesus vem anunciar, ele vem santificar, é um novo templo. É porque de primeiro ainda tem muita gente que ainda pensa dessa forma, acha que, né, você encontra com Deus só lá no templo de pedra. Não, já está no seu coração. No templo de pedra é para nós dar testemunho em vida de comunidade, que nós somos irmãos um dos outros e que somos filhos e filhas de Deus e que juntos nós anunciamos o reino de Deus, que é um reino de amor, justiça e paz. E também fala de um novo culto, né? Um novo culto. Antes se oferecia carneiro, oferecia, né, não sei o que, fazia sacrifício. Agora não, agora é diferente. O novo culto agora é diferente. Esse novo culto agora é adorar a Deus em espírito e verdade, fala o texto, né? Adorar a Deus em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores de Deus são aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade. Olha aqui, que profundo isso. São
Esses, em verdade, os adoradores que Ele quer. Os adoradores que Deus quer não é ficar oferecendo tanto sacrifício, né? As missas são importantes, fundamental. A missa é a oração mais completa que tem. As novenas, terços que você reza, são tudo fundamentais. Mas o mais principal de tudo isso é o quê? O mais principal de tudo é você adorar a Deus em espírito e verdade. Então, essa é a mensagem que o texto traz para nós hoje, tá? Para esse terceiro domingo, né? Esse terceiro domingo da Quaresma. Então, eis aqui a nova casa de Deus, o lugar onde Ele habita. É Cristo e com Ele a comunidade de batizados, né? A comunidade de batizados. Então, vamos pedindo aqui a purificação do templo da nossa consciência, do templo do nosso coração, de todo o nosso corpo. Pedimos a Deus, o nosso Pai, que nos purifique de todos os males, de todo o espírito de divisão. Vai pedindo ao Senhor nesse momento, para um pouquinho para rezar, para um pouquinho, eleva o seu pensamento a Deus e vai pedindo nesse momento a purificação do templo do seu coração, do templo da sua consciência, do templo de todo o seu corpo, permitindo que a misericórdia de Deus vai libertando você de todos os espíritos de divisões, de inimizades, né? Às vezes de mágoa, de rancor, que você tem alimentado e tem cultivado isso, dos conflitos, né? Das maledicências, da intolerância, da falta de paciência, da falta de perdão. Vai permitindo nesse momento e vai falando: Senhor, purifica-me, purifica o meu coração, purifica a minha consciência de tantos pensamentos ruins, de tantas coisas que eu tenho alimentado, julgamento, condenação, de ódio, de soberba, de autossuficiência. Purifica-me, Senhor, de todos os males, de toda angústia, de toda tristeza. Purifica também o meu corpo de todas as doenças, de todos os males físicos. Vai libertando, Senhor, vai purificando, eu permito, e neste momento eu quero renovar-me na Tua graça e no Teu amor. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço por este momento, por esse terceiro domingo da Quaresma, por esse momento de graça e de bênção, por esta palavra de vida e de salvação. Eu quero, Senhor, te adorar em espírito e verdade. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Peço nesse momento que desça sobre você e toda a sua família a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria. Jesus te ama. Boa Quaresma.